galera, Gabriel Robank na área novamente. Hoje eu vim fazer um vídeo para vocês aqui, um pequeno review sobre esse garotão aqui, o MacBook Air M2 da Apple, computador que foi lançado em agosto do ano passado, mas enfim, é o modelo mais atual aí dos Air e eu queria compartilhar com vocês a minha opinião, tá bom? Acompanha o vídeo aí. Bom, gente, para começar, queria compartilhar com vocês aqui algumas opiniões macros assim, sobre esse computador. O MacBook Air M2, né, ele é a atualização do Air M1, que era um computador que foi lançado em 2020, que tinha o design ali antigo, né, do MacBook com chip Intel, né. Esse aqui é a primeira atualização de design do Air com os chips, né, proprietários da Apple. Um computador bem parecido ainda com o M1, ele é um pouco mais caro, né, tem uma atualização de design e algumas coisas. Vou entrar nesse detalhe com vocês, mas só para esclarecer algumas coisas. Esse não é meu computador principal, na verdade eu usava um Air M1, né? Eu usei durante um ano o M1 de entrada, aí atualizei ele para o MacBook Pro de 14 polegadas com o M1 Pro, né? O modelo de entrada do Pro. E esse aqui na verdade é o computador da minha esposa, né? Ela atualizou o Mac dela, ela usava um MacBook Pro antigo, né? Tinha muitos anos que ela não atualizava. E aí ela comprou esse Air aqui Midnight, né, com a cor dessa cor nova. E eu utilizei esse computador por mais ou menos uma semana, testei ele, instalei os programas que eu utilizo, né, para poder trazer esse review aqui para vocês, né. Bom, para começar, as principais diferenças, né, o M2, ele, pelo que a Apple afirma, ele é mais ou menos 20%, 15% mais forte do que o M1 em relação à performance, né. Cara, já de cara, queria compartilhar com vocês, esse é um computador que atende 90% das pessoas. Ele é o computador mais vendido da Apple, né? O M1 já era o mais vendido da Apple. É um computador excelente, extremamente compacto, tem uma performance incrível pelo tamanho e pelo preço, né? Então é um computador assim que atende 90% das pessoas sem nenhuma dúvida. Esses 10% que faltam são por algumas razões específicas, porque até para essas pessoas ele também é um computador capaz de atender, tá? Tanto no meu caso, que sou um usuário profissional, né, de edição de foto, edição de vídeo, né, então, e no meu caso eu usei um M1, né, que é um computador mais fraco do que esse, por mais ou menos um ano. Então, tem os seus contras ali, né, mas é possível, tá? Para quem quiser entrar no universo dos Macs aí, quiser entrar edita vídeo 4K e tem uma certa preocupação se esse computador aguenta ou não, eu já te digo que ele aguenta, mas eu vou entrar nos detalhes aí, compartilhar o porquê aqui. Tem os seus contras, tá bom? Bom, e para começar, falando do modelo M2, eu vou falar um pouco do design dele, né? Ele é um computador muito fino, muito compacto, né? Que nem o M1 era. Ele mudou um pouco o design, ele não tem mais aquele design que afinava na ponta, né? Agora ele é mais retinho, é mais parecido com o design dos MacBook Pro, né? Da nova geração. Ele é mais quadradinho, mas se não me engano ele é até um pouco mais fino do que o era, assim, aberto. Tem essa cor Midnight, né, que é essa cor nova, essa cor preta, azulada, que é uma cor que eu particularmente achei a cor mais legal dos MacBook Air, assim, é uma cor bem diferente, assim, que é diferente do MacBook Pro, que tem só a Space Gray e a Silver, né, que são as cores mais padrão, assim, da Apple. Eu achei essa cor particularmente muito bonita. Sem dúvida ela deixa muita marca de dedo, isso aqui é uma coisa que eu já experienciei, não sei se dá para vocês verem, mas esse já está com algumas marcas de dedo aqui e eu limpei umas 2 vezes o computador antes de fazer esse vídeo, então ele realmente, essa cor Midnight deixa bastante marca de dedo, mas é aquela coisa, né, tendo o hábito, quem não se porta com isso, enfim, independente, mas tendo o hábito ali de passar um paninho e tudo, dá para deixar ele limpo. Eu particularmente achei muito bonita essa cor. E falando da qualidade de construção, cara, é um computador muito, muito, muito premium, né? Ele é um computador que não é um computador de entrada baratíssimo, né? Mas dos computadores de entrada, assim, é um computador mais barato da Apple, junto com o M1, que é um pouco mais barato do que ele. E é um computador super premium, leitor digital, a tela é incrível, sabe? A qualidade de construção é muito boa, assim. Eu acho que não tem nada no mercado que tenha a mesma qualidade de construção do que esses MacBooks todos, assim. Realmente é incrível a qualidade e é uma sensação de um dos melhores computadores que tem no mercado, assim. Eu acho que o Windows que mais se compara com esse notebook em relação à qualidade de construção talvez seja um Dell XPS, né?
mas que eu já tive a oportunidade de ver e usar rapidamente, e eu acho o Air superior, assim, sabe? Eu acho o computador mais bonito, mais premium. Uma das diferenças entre entre o M1 e o M2 é que agora ele tem essa tela com um design novo que tem esse notch, né? Que tem uma tela um pouco maior, com a borda um pouco mais fina, né? Então ele tem um notch que é o mesmo design dos MacBook Pros novo, e ele tem uma tela um pouquinho, né, com as bordas mais finas do que em relação ao M1, que tem um design antigo, né? Mas é uma tela muito bonita também. Não sei se dizer se ela é muito superior do que a do M1, mas ainda é uma tela muito boa para esse computador. Só que ela tem uma diferença que ela é 100 nits mais brilhante do que a do M1, então dá para notar essa diferença, assim. Ela é uma tela realmente um pouco mais brilhosa, principalmente se você estiver num ambiente muito claro, assim, ela ajuda um pouco melhor de enxergar do que a do M1. E falando ainda do corpo, né, das conexões do computador, ele é basicamente igual ao M1, ele tem duas entradas USB-C, né, numa lateral, uma entrada para fone de ouvido P2 do outro. Só que a grande diferença dele pro M1 é que agora ele tem um MagSafe, né? Que é legal porque você ganhou uma porta aí de carregador, né? E você deixa as outras duas portas livres. Eu acho isso uma vantagem bem legal, né? Porque principalmente para quem quer usar o computador por um longo prazo, né? Ele tem isso afeta definitivamente, preserva a qualidade da saúde da bateria, né? O meu M1 eu usei ele por mais ou menos um ano. E a bateria, como ele só tinha duas entradas, né, não tinha entrada MagSafe, eu tinha que usar o adaptador para poder conectar tudo, né, o HDMI, leitor de cartão, USB normal e tudo, e inclusive carregador. Como eu usava muitas portas, né, para conectar HD externo, etc., então eu tinha que usar o adaptador e eu usava o carregador plugado no hub, né, no adaptador. E mesmo que fosse um hub de excelente qualidade, né, eu usava um hub da Ugreen, que era um hub caro, inclusive, né, não é esses hubs muito, muito simples. Ainda assim, eu já tinha visto algumas pessoas falarem sobre isso e eu vi que isso realmente acontece. A saúde da bateria ela vai embora muito mais rápido, porque o hub não alimenta com a mesma qualidade, né, a bateria do computador que o carregador plugado direto e original da Apple faz, né? Então, assim, o meu M1 que eu tinha em menos de um ano, na verdade em 10 meses ou 11 meses, a bateria caiu para 91%, 92% de saúde, né? Então, isso faz uma diferença, né, para quem não quer trocar de computador com muita frequência, né? Os computadores são caros, então é legal ter um MagSafe para isso, para você poder preservar um pouco a saúde da bateria, né? Mas ainda assim eu entendo que para você ter um design tão fino, tão compacto, você não, talvez você precisa sacrificar algumas portas, né? Mas com um hub, assim, realmente você se acostuma com isso, dá para utilizar um computador desse com hub, mas faz muita falta as entradas, tá? Agora que eu peguei o MacBook Pro, que tem mais entradas, tem entrada HDMI, cartão SD, faz muita diferença, é bem mais prático, tá? Mas eu vou fazer um vídeo ainda sobre o MacBook Pro e aí vou compartilhar com vocês esses detalhes. E uma coisa que com certeza podia ter uma de cada lado é um USB-C, ao invés de ter dois USB-C só do lado esquerdo, se você pudesse ter um de cada lado ou alguma coisa assim, seria um pouco mais prático. Uma outra coisa, também falando da construção, agora os alto-falantes do M2, eles não são mais frontais, né, nas laterais do computador como o M1 agora os alto-falantes estão entre a tela e o teclado, então ela dá uma certa abafada no som e o som ele não é tão bom quanto o M1 era, né? A qualidade do M1 era muito impressionante para um notebook, principalmente para quem está acostumado a usar Windows, que todos têm alto-falantes horríveis. O Air M2 ele tem um alto-falante muito bom, comparando com outros notebooks, mas não achei tão bom quanto o do M1, tá? Ele vem um pouco mais abafado e não, enfim, não é tão bom. Esse é um modelo de entrada, tá? É um modelo de 256 de SSD com 8 GB de memória RAM, que no caso para minha esposa eu acho que é mais do que suficiente. Ela é uma light user, né? Vamos dizer assim, ela usa muito o computador para acessar a internet, usa um pouco de Photoshop, algumas coisas assim, mas não é uma demanda, né, muita performance para o computador. Então ela acabou pegando esse computador, o de entrada mesmo, que sem dúvida atende assim, mais do que perfeitamente, tá? Realmente uma experiência muito boa para quem usa para acessar navegador, planilha e etc, uso de escritório, estudante, universitário e tudo. Atende assim 1001% essas pessoas, mas quem precisa de um pouco mais de performance, ele também é muito capaz, porque a CPU desse computador é incrível, cara. É tão bom quanto a do M1, um pouco mais forte. Eu vou entrar nesses detalhes de software em breve.
Eu recomendei para ela comprar o modelo de entrada por conta disso, por ela não precisar de tanta performance. E, cara, sinceramente, assim, esse notebook já é um pouco mais caro do que o M1, né? O modelo de entrada veio por $1.200, enquanto o M1 ele é $999. Existem algumas promoções, né? Na Amazon você consegue o M1, eu vi várias promoções do M1 por $800 e esse aqui por $1.050, $1.100, né? É um pouco mais barato, ainda mais caro do que o M1, mas um pouco mais barato. Eu falei isso no meu vídeo do M1 e eu mantenho a mesma opinião. Eu não acho que faça sentido você gastar mais para pegar um modelo mais forte. Eu recomendaria inclusive o de 16 GB de RAM e não o de 512, porque eu tenho a seguinte opinião. A não ser que você seja uma pessoa que não usa tanto, não é um criador de conteúdo, que trabalha com fotografia, com vídeo, com câmera se você for uma pessoa que aprecia ele ter um pouco mais de espaço, mas sinceramente eu não vejo tanta diferença entre 512 e 256, eu acho que ainda é pouco se você for usar muita mídia e etc. Eu acho que isso faz muito mais diferença num iPhone do que num computador. Óbvio que ter 512 GB é melhor do que 256, mas a diferença de preço é muito grande, né? A gente está falando ali nos Estados Unidos de $200, no Brasil acho que é mais de R$1.000 mais caro o modelo de 512, e você consegue comprar um SSD de 1 tera por menos do que isso, né? E portátil e assim, se você for um produtor de conteúdo, fotógrafo, videomaker, etc, você já vai precisar, independente de 256 ou 512. Então ao invés de você pagar $200 a mais para ter 512 aqui, que ainda vai ser pouco, pega o de entrada e pega um SSD externo de 1 tera, né? Com $200 você compra 2 de 1 tera com $200. Então eu acho realmente que não vai, continua a mesma opinião, eu acho que não vale a pena pegar o de 512. O de 16 GB de memória RAM talvez faça mais sentido para quem for querer usar o computador para tarefas um pouco mais pesadas e etc. Mas ainda assim eu acho que ele já fica muito caro, porque se você pega o modelo de 16 GB, ele já vai para $1.300, $1.400 no site da Apple. Eu estou usando sempre os valores em dólar, porque aqui no Brasil é muito maluco o mercado, então é mais fácil usar em dólar e converter essa diferença para real. $1.400 no MacBook Air, eu já acho que também já não faz tanto sentido. Se você está querendo mais memória RAM, talvez seja legal você considerar o MacBook Pro de 14. Foi o que eu fiz. Eu tive uma experiência com o M1 que a memória RAM era pouca, em 8 GB. Em alguns casos o computador sofria bastante, travava, e isso me atrapalhava um pouco, apesar de dar para trabalhar, mas ele engasga, ele trava. Então eu considerei pegar um mais forte. Aí lançou o M2. Então a diferença de $200 entre um M2 de 16 GB de RAM e o MacBook Pro de 14, para mim não faz nenhum sentido você pegar o Air. Eu acho que você devia pegar o MacBook Pro se você precisa disso, porque o MacBook Pro de 14 polegadas de entrada já tem 16 GB de memória RAM, já vem com 512 e tem várias promoções aí na Amazon desse computador novo por $1.600, pelo menos tinha, né? Não sei se ainda tem. Mas eu paguei $1.600 no meu MacBook Pro e ele é um computador que tem um processador com 70% mais forte do que o do M2, né? Então é um computador bem mais capaz. Então acho que se você for comprar o S, você devia comprar o R de entrada, né? Independente. Se você precisa de mais memória, compra SSD externo, e se você precisa de mais processamento, compra o Pro, né? Eu acho que o R de entrada é o mais interessante de todos esses computadores. Sobre a câmera dele é muito legal, cara, para um computador desse porte, assim, é uma câmera Full HD, né? É superior aí à maioria dos computadores que tem no mercado, a maioria é 720, então assim, é uma câmera excelente para fazer call, para reunião, live, etc. É uma ótima câmera de um notebook, assim. Bom, agora falando um pouquinho da bateria, da duração da bateria desse notebook, cara, é uma experiência muito incrível, assim, ela é uma bateria melhor do que a do M1, acho que ela dura um pouco mais, assim, pelo menos foi a sensação que eu tive, eu não vi se ela tem mais horas mesmo, se a Apple afirma que tem mais horas, mas assim, cara, é uma bateria que dura o dia inteiro se você for usar trabalho de escritório, planilha, navegador, sabe, vídeo, cara, ela chega 10 horas aí né, se você for consumir conteúdo. Ela tem um modo low power, que se você botar no low power, isso aqui vai para 14, 15 horas, às vezes dura 2 dias. A bateria realmente não tem o que falar, ela é muito boa, cara, é uma coisa assim que... O meu M1 já era assim, eu saía de manhã com ele pra rua, pro escritório, assim, um dia que eu não fosse editar nada muito pesado,
durava o dia inteiro, nem levava carregador. Esse aqui é a mesma experiência, até um pouco melhor, tá? A bateria desses computadores são incríveis e eu acho que é para isso que um notebook foi feito, assim, para poder ter uma boa bateria e não durar, assim, a última experiência do Windows que eu tive, fora da tomada, durava 1h30, 2 horas, entendeu? O computador desse aqui dura o dia inteiro, então assim, a diferença é muito grande, tá? Bom, agora falando um pouquinho de performance desse MacBook, é muito capaz, sabe? Ele atende muito produtor de conteúdo aí, fotógrafo, programador, filmmaker, sabe? Ele é capaz de atender todas essas pessoas, mas assim, ele não é pro heavy user, ele não é um notebook assim para uma empresa, para uma produtora. Mas se você precisar de um computador que vai renderizar muito rápido, sabe? Eu acho que esse é onde esse computador começa a sofrer. Ele é um computador que ele vai abrir um editor, um Premiere, um Final Cut, um DaVinci, muito bem, vai editar vídeo 4K, liso. Agora, se você chegar num nível ali de produção onde você tem muita camada, começa a adicionar muito efeito, muito texto, por exemplo, o DaVinci Resolve tem um recurso de noise reduction, né, que tira o ruído da imagem, que eu uso bastante assim, em algumas situações onde a captação ficou muito escura e gera muito ruído, né. Eu uso muito esse noise reduction no DaVinci e ele pede bastante processamento do computador e o Air ele engasga muito assim, quando você começa a adicionar essas camadas de efeito, a renderização é um pouco mais... Sabe, se você precisar fazer uma renderização de um vídeo longo de 1 hora, ele vai sofrer bastante porque a refrigeração dele é passiva, né? Então ele começa a esquentar muito e ele começa a ter o throttling, né? Ele começa a automaticamente diminuir o processamento do processador para ele não fritar, né? Então renderizações mais pesadas é um computador que vai sofrer bastante, sabe? Então nesses casos específicos eu acho que ele é um computador que vai sofrer. Ele consegue fazer, mas você vai estar trabalhando com a máquina no limite, então isso diminui a vida útil do computador, ele vai durar menos. Você vai perder mais tempo, né, fazendo isso. Então, nesses casos específicos, eu acho que você pode sofrer um pouco, apesar de que ele consegue fazer. Como eu falei, eu usei um M1 durante 1 ano e sofria mesmo. Na hora de fazer renderizações mais pesadas, ele esquentava bastante. Mas, assim, Lightroom roda liso, a não ser que você tenha um catálogo muito grande, muito pesado, que era o meu caso, né? Nesses casos, ele vai engasgar um pouco, principalmente por conta de memória RAM, nunca por conta de processador. Muito por conta de esquentar muito ou por conta de memória RAM, tá? Agora, em relação ao processador, ele roda muito bem. Lightroom roda muito bem, Photoshop também roda... Cara, roda todos esses programas com tranquilidade. Só se você for um usuário que tá ali no dia a dia produzindo muito conteúdo e trabalhos mais pesados e renderizando muita coisa, eu acho que ele não é a ferramenta ideal, mas ele consegue fazer, cara. Melhor do que muito computador por aí. Só ficar atento em relação a isso, assim, se você for um cara que precisa de mais processamento, você provavelmente já sabe disso, né? Que foi o meu caso. Eu tive que ir pro MacBook Pro por conta do tipo de trabalho que eu faço. Então, em alguns momentos, realmente o Air ele sofre um pouco, mas ele consegue processar, sem dúvida nenhuma. Bom, gente, é isso. Queria agradecer aí a atenção de vocês, queria compartilhar um pouco da minha visão aí, minha avaliação, meu review sobre esse notebook. Na minha opinião, as minhas conclusões finais aqui é um computador incrível, atende a maioria das pessoas, além de ser muito bonito, muito compacto, muito leve, dá para você levar para qualquer lugar, a bateria é incrível, né, os alto-falantes são bons, a tela é muito boa, o processamento é incrível, né, ele trouxe a atualização do MagSafe, que é muito legal. Então, a minha avaliação é que ele é um computador perfeito, em caixa alta, perfeito, para 90% das pessoas, né? Talvez até mais. Ele só não vai te atender se você precisar de muita capacidade, muito processamento. Então, fora essas pessoas, que é um público mais específico, é um computador incrível, premium, experiência premium, além de ser ter um macOS, uma experiência Apple, então realmente é um computador muito bom e ele é um computador capaz de converter muita gente, assim, quem experiencia esse tipo de notebook é difícil querer voltar pro Windows, cara, a não ser que você seja gamer, né, ou queira jogar, aí realmente, mas você não tá nem considerando o MacBook de qualquer maneira. Queria pedir para você se inscrever, o canal ainda é pequeno, mas tem muito conteúdo aí que eu tô planejando fazer para vocês, muitos reviews, eu vou fazer o review do MacBook Pro ainda, review de iPhone, tem muita coisa que eu quero fazer, muita coisa legal. Queria pedir para você se inscrever, deixar seu like, isso ajuda muito o canal.
E agradecer muito a atenção de vocês, espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. E qualquer coisa, deixe seus comentários aqui, compartilha, manda suas dúvidas, me segue lá no Instagram também, que é onde eu posto meu dia a dia. Obrigado pela atenção de vocês, um beijo e até a próxima.